Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso canal Física com Krause e hoje nós vamos falar de algo bastante importante para o pessoal do curso de arquitetura, né, que é o tempo de reverberação. Então, quando você está fazendo um projeto, é importante que você saiba determinar o tempo de reverberação para que ele seja o menor possível, tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante que você precisa saber. E para que você possa saber o tempo de reverberação, existem algumas equaçõezinhas que nós vamos passar para vocês a partir de agora, tá? Então, quem está fazendo aí conforto acústico, né, fica atento que essa é uma parte importante aí da disciplina de vocês, tá bom? Então, olha só, pessoal, vamos começar aqui falando então sobre esse tempo de reverberação. Então, primeira coisa importante, o que é o tempo de reverberação? Ele é um tempo na qual o som vai permanecer audível dentro de um ambiente a partir do momento que a fonte parar de emitir. Então imagina, você tem uma fonte sonora que emite um som e esse som fica reverberando, mesmo que a fonte não esteja mais emitindo. Então, ou seja, é um prolongamento do som original, que evidentemente, dependendo do ambiente, né, vai incomodar, né, vai produzir um certo ruído que não é agradável aos nossos ouvidos, tá? Bom, então esse é o tempo de reverberação, tá? Então, o tempo que ele vai continuar audível para você, mesmo que a fonte sonora não esteja emitindo mais nada. Bom, como é que a gente determina, né, esse tempo de reverberação? Então, o tempo de reverberação é dado por uma constante, 0,16, vezes o volume do ambiente, dividido pela área da superfície, né, pela superfície que está incidindo a onda, e por uma constante de absorção. Tá? Então, essa aqui é a constante associada. Essa aqui é chamada fórmula de Sabine, né? E ela é trabalhada com 6 frequências principais, que vai de 125 Hz, mais grave, até 4.000 Hz, mais agudo. Essa variação, esses valores dessa frequência, né, nesse espectro aqui, vai sempre dobrando. Então, por exemplo, são as 6 frequências principais. Começa com 125, dobra, 250, dobra 500, dobra 1.000, dobra 2.000 e dobra 4.000, tá? Então você tem que saber os limites, 125 e 4.000. Qualquer outra frequência dentro desse intervalo, ela é definida a partir do dobro da frequência anterior. Então, como a gente começa com 125 Hz, dobrou, foi para 250, dobrou, foi para 500, dobrou, foi para 1.000, dobrou, foi para 2.000 e dobrou, finalmente, foi para 4.000 Hz, tá? Bom, então lembrando aí, ó, vamos virar aqui um pouquinho. Então, olha só, então o alfa, né, é uma constante, um coeficiente de absorção dos materiais que fazem parte do revestimento do ambiente. Então você vai ter, por exemplo, né, reboco, você vai ter carpete, você vai ter madeira, né? Você vai ter um compensado. Então existem vários elementos aí na qual você vai encontrar o coeficiente de absorção. Posteriormente a gente vai fazer um exercício, tá? Então logo em seguida eu vou passar para vocês o exercício e nesse exercício tem que ter uma tabela que tem esses valores do coeficiente de absorção de cada material, tá? Então isso aqui o arquiteto, o estudante não precisa decorar. Basicamente é pesquisar na tabela e ver, né, na hora de fazer o exercício aqui qual é a constante de absorção que você vai utilizar, ok? Bom, então S, né, na nossa fórmula lá, é a área de cada material aplicado no interior do ambiente. Então lá dentro do ambiente você vai ter o quê? Vai ter cadeira, vai ter mesa, vai ter um sofá, vai ter um guarda-roupa, né, vai ter armários. Então todos esses elementos, né, não vai ter ninguém, né, também pessoas, né, você tem várias grandezas associadas aqui a esse ambiente. E aí você precisa saber a área de cada material, certo? O V, como eu já havia dito, é o volume do local a ser estudado. E um dado importante, né, é que esse S vezes alfa aqui é uma fórmula à parte. Né? Essa fórmula à parte corresponde à absorção. Então, toda vez que você vai fazer o cálculo, né, do tempo de reverberação, esse produto aqui corresponde a uma absorção total, né, de todos os elementos do ambiente. Então, o que você vai ter? Então, você tem que a absorção total, vamos chamar de AT, né, que é dado por S vezes alfa, corresponde ao quê? A todas as áreas de todos os materiais, de todos os coeficientes de cada material. Então, se você tem lá uma parede
né, com compensado. Então pega a área da parede com o coeficiente de absorção. Depois você tem o piso com carpete, então você pega a área do piso, coeficiente de absorção. Você tem lá o teto com gesso, aí você vai pegar a área do teto com coeficiente do gesso. E assim sucessivamente. E vai somar todos eles. Quando você somar todos esses valores, você vai ter a absorção total que você vai jogar lá na fórmula de Sabine. Tá certo, pessoal? Então, extremamente importante você saber calcular esse tempo de reverberação e a partir do momento que você sabe fazer esse tipo de coisa, você dá mais qualidade acústica ao ambiente que você está projetando, tá? Então, daqui a pouco já vou passar para vocês aí um probleminha para ser resolvido. Vamos dar uma melhoradinha aqui só para vocês poderem enxergar bem, né? Vou passar aí um exercício para ser resolvido, para que vocês possam aplicar esse conhecimento aqui e saber o que está acontecendo dentro do ambiente em relação ao tempo de reverberação, tá certo? É isso aí. Então, obrigado pela atenção de vocês e bom estudo, tá certo? Valeu, pessoal!